Mas o Senhor, assim o Senhor nos ajude. Vamos orar, irmãos, e pedir a orientação do nosso Deus para esta manhã. Senhor, nosso bendito e amado Pai, nós queremos te dar graças porque estamos nas tuas mãos, Senhor. Que sejas tu a falar esta manhã, Senhor. Que sejas tu, Senhor, a poder abrir os nossos corações para ouvirmos a tua palavra, Senhor. Dá-nos o discernimento, Senhor. A tua palavra é aquilo que é, não é aquilo que não é. Ela fala por si própria e nesta manhã te pedimos que nos ajudes a ouvi-la e a poder reter, a gravar nas tábuas do nosso coração, gravarmos aquilo que tu nos queres dizer, Senhor. Te pedimos que sejas tu a dirigir todas as coisas no nome santo e precioso do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos então dar início, irmãos. Eu esta manhã gostava de partilhar convosco como base o Salmo 139. Não vai ser a plataforma de lançamento para a mensagem em si, Salmo 139, e não vamos ler o Salmo todo. Vamos ler os primeiros 4 versículos. E a palavra de Deus diz-nos assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. E para já vamos ficar por aqui. E ao lermos esta passagem das Escrituras, nós podemos, o nosso pensamento pode ir para muitos sítios. Nós podemos viajar, podemos ler e pensar assim: pá, de facto, o nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus conhece o nosso coração. E é mesmo, irmãos. Nós vamos ao cardiologista, vamos fazer um eletrocardiograma ou vamos fazer um exame mais minucioso ao coração e fisicamente o médico vê através dos aparelhos, ele consegue perceber aquelas veias, consegue perceber se existem válvulas que estão entupidas, se não existem, se existe colesterol a mais, se não existe. E os médicos conseguem analisar o nosso coração e nós pensamos assim: de facto, é algo impressionante. Como é que é possível? A medicina está tão avançada com estes aparelhos e é maravilhoso nós podermos presenciar a sabedoria que Deus tem dado ao homem para poder analisar assim o coração. Mais ao pormenor. Mas nós temos um Deus que Ele é mais minucioso. Ele vai muito mais além do que aquilo que nós pensamos. Aliás, nós ainda nem sequer, como nós lemos aqui o salmista, nós ainda nem sequer, aquilo que nós vamos dizer daqui a 1 hora, o Senhor já sabe. É algo impressionante. O nosso Deus sabe-nos, conhece-nos, nós ainda estávamos a ser formados no ventre da nossa mãe, ou seja, os nossos ossos, a formação ainda estava a ser feita e o Senhor já nos conhecia pelo nosso nome. É algo impressionante. Se nós pensarmos, eu acho que eu devia me calar agora e irmos embora. Porque só esta passagem, só estes 4 versículos, dá para nós agradecermos ao nosso Deus cada segundo da nossa vida. Eu sei que muitos de vocês aqui estão a atravessar problemas tremendos. Fases da vida que é mesmo uma fase e nós pensamos assim: como é que é possível estar-me agora a acontecer isto? Como é que é possível isto? Mas o Senhor conhece. O Senhor sabe perfeitamente e mais... E tudo aquilo que nós pedimos, o Senhor dá-nos muito mais, o Senhor concede-nos muito mais do que aquilo que nós pedimos. Mas não nos esquecemos de uma coisa, nós vamos ler esse versículo, Efésios, a carta aos Efésios. Nós às vezes é assim, nós falamos com o nosso Deus e na nossa angústia, nos nossos problemas, nós falamos com Ele e pedimos-lhe ou falamos-lhe acerca de um problema da nossa vida e acreditem que se esse nosso pedido, porque lá está, o Senhor conhece a sinceridade dos nossos corações, o Senhor conhece a humildade que vai dentro do nosso coração e se nós pedirmos e falarmos com o nosso Deus com o sentimento certo, com a postura certa, com o caráter certo, o Senhor dá-nos muito mais do que aquilo
que nós falamos com Ele ou que nós pedimos. Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 3, e no versículo 20, o Senhor diz-nos assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E eu acredito que muitos de vocês devem estar a dizer: espera aí, Orlando, mas eu já pedi muita coisa e o Senhor, para além de não me ter dado aquilo que eu pedi, Ele não me deu ainda muito mais, não. Ele simplesmente não respondeu às minhas orações. Podemos também pensar assim. Como a semana passada ouvíamos, o Senhor nunca fica em silêncio. Mesmo, às vezes, quando está em silêncio. É um silêncio que nos dá uma resposta. E quando nós... Não nos esquecemos que este versículo é importante nós lermos aqui. Há aqui uma parte que é a chave. Quando o Senhor diz assim: segundo o poder que em nós opera. Que poder é esse que em nós opera? Quando nós oramos com sinceridade ao nosso Deus, no poder que Deus pode operar na nossa vida, aí sim, aí o Senhor dá-nos muito mais, porque aquilo que nós estamos a pedir é algo que é segundo a vontade de Deus, segundo o seu poder. Eu queria ler convosco, e esta manhã já lemos os primeiros 4 versículos do Salmo 139, mas eu queria vos falar de uma figura muito interessante na palavra de Deus, que é Zaqueu. Vamos abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, do Evangelho de Lucas, e vamos nos debruçar um pouco acerca deste homem. E vamos ver que o Senhor, lá está, sondou o coração dele. O Senhor sabia perfeitamente o que é que ia no coração daquele homem. E vamos ver que o Senhor deu-lhe muito mais do que aquilo que ele pediu. E porquê? Quem era Zaqueu? Vamos ler, eu não vou ler o capítulo todo, como é óbvio, vamos ler os primeiros 10 versículos. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19. E o Senhor diz-nos assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali estava um varão chamado Zaqueu. E este era chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu gostoso. E vendo tudo isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se de alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicando. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abrão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos ficar por aqui na leitura da Palavra de Deus, depois vamos falando acerca daqui de alguns versículos. Mas quem era Zaqueu? Zaqueu era o chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Eram indivíduos que prestavam serviço ao Império Romano e que cobravam impostos. E agora, dizer, quem é que gosta aqui, e falando agora para o dia atual, né, e quem tem empresas principalmente, quem é que gosta dos indivíduos das finanças? Chegar ao fim do mês e ter que andar a pagar IVAs e mais não sei o quê, e mais não sei, é só pagar, só pagar. Nós não temos uma simpatia assim muito por estes indivíduos. Eu imagino Zaqueu, naquela altura. E ainda para mais, e hoje, muitos de vocês, quando eu saí daqui, até são capazes de me dar uma palmada nas costas. E os nossos cobradores de impostos até são mais macios do que neste tempo. Neste tempo a coisa era dura. Quase que se trabalhava somente para pagar, e fora aquilo que eles roubavam. Não é que hoje não façam mesmo, mas naquela altura a coisa... Mas não vamos falar disso. O que vamos falar é deste homem. Como é que era a situação dele? Ele era um indivíduo. E depois tinha tudo a desfavor dele, não é?
Aqui diz que ele era um indivíduo de estatura baixa. Não é que alguém de estatura baixa seja desfavorecido, mas ele sentia-se um bocadinho perante aquela situação que ele se encontrava e ele não se sentia muito confortável tendo a estatura que tinha. Mas ele certamente era um homem carente, era um homem que era desprezado por todos, porque ele era judeu, mas ao mesmo tempo ele prestava serviço ao Império Romano naquela altura, cobrador de impostos. Ele cobrava ilicitamente mais do que aquilo, e nós vamos ver à frente o que é que ele fazia. Resumindo, era um homem sem paz. Era um homem sem paz. Ele não tinha paz. Eu não acredito que ele tivesse paz. Senão ele não procuraria o Senhor Jesus Cristo. E nós vemos aqui, nitidamente, que ele era um homem que tinha muito dinheiro, ele tinha uma família, tinha muito dinheiro. Nós podemos dizer assim, muitos de nós dizemos assim, então ele tinha tudo para ser feliz. Tinha uma família e tinha muito dinheiro, o que é que ele precisava mais? Mulher, filhos e muito dinheiro, para gastar como queria e bem podia. Mas isso não chega, irmãos. Continuamos com o vazio dentro de nós e aquele espaçozinho não é a família, não é o dinheiro, não é nada que vai preencher aquele espaço que está reservado para o nosso Deus. E era esse espaço que Zaqueu precisava preencher. E o que é que ele fez? Nós vamos analisar 4 atitudes que Zaqueu tomou e que nós todos precisamos tomar. E se existe aqui alguém que ainda não tomou o passo, não deu a decisão de aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador, que o possa fazer esta manhã. Porque é urgente. É muito urgente. E este homem, ele não dormiu na formatura. Ele não esperou tempo. Ele não esperou mais. Ele sabia que o Senhor Jesus Cristo ia passar ali. O que é que ele fez? O primeiro passo que ele fez foi, ele teve um desejo enorme de ver quem é que era o Senhor Jesus Cristo. Esse desejo é pessoal. Eu não posso ter esse desejo pelo Zé, nem o Zé ter esse desejo por mim. É um encontro pessoal que eu tenho que ter com Deus. E esse encontro pessoal que eu tenho que ter com Deus, Zaqueu teve esse desejo de querer ver o Senhor Jesus Cristo. Mas aconteceu algo que o impossibilitava de ver quem era o Senhor Jesus Cristo. Agora vocês imaginem, Zaqueu era baixinho. O Senhor Jesus Cristo ia passar em Jericó, tinha feito uma série de milagres. A multidão toda de volta do Senhor Jesus Cristo. Eu imagino Zaqueu, não é? Zaqueu a querer ver o Senhor Jesus Cristo e ele levar as joelhadas nos queixos, porque ele era baixinho, e ele não conseguia ver o Senhor Jesus Cristo. O que é que ele viu? O segundo passo que ele tomou. O que é que ele fez logo a seguir? Ele não olhou para os obstáculos que lhe atravessavam à frente. Havia 2 coisas que ali, naquele momento, eram um obstáculo. Era a multidão e era ele ser baixinho. Então o que é que ele fez? Uma figueira. É mesmo aquilo. E ele olhou para a figueira, ele pensou, olha, já está. Subiu para a figueira. Agora vocês imaginem, uma figueira brava, as figueiras em Israel, elas são muito fechadas, a copa é muito fechada. E as folhas são nas extremidades. As folhas não são no meio. Não são folhas de oliveira. Que a gente faz assim, não sei se vocês já subiram uma árvore, mas numa oliveira a gente faz assim, porque as folhas são pequeninas. Agora, uma figueira, as folhas são grandes. E eu acredito, Zaqueu era pequenino, os bracinhos eram pequeninos, ele não conseguia fazer assim para ver o Senhor. Mas ele tomou uma atitude. A atitude que foi ele não ficou perante o obstáculo que ele tinha, que era a multidão e ser baixinho. Ele correu e ele atravessou aqueles obstáculos e ele pensou, não, eu tenho que ver. Ou seja, a intenção do coração dele era aqui, ver quem é que era o Senhor Jesus Cristo. Essa era a intenção do coração dele. Uma intenção humilde e genuína. Ele queria ver aquele homem, que ele ouviu falar nele. Ouçam, se existe aqui alguém que esta manhã está a ouvir a palavra de Deus, por favor, vocês queiram conhecer o Senhor Jesus Cristo, mas não precisam subir a uma figueira. Conhecer o Senhor Jesus Cristo hoje é ler a sua palavra. Ele fala-nos através da sua palavra. Não precisamos de subir a uma figueira. Mas nesta altura este homem não tinha a palavra de Deus. Ele subiu à figueira.
E o que é que aconteceu, irmãos? Tantas vezes, mas tantas vezes, nós encontramos obstáculos na nossa vida para nos chegarmos a Deus. Quando aqui fala na multidão, e é mesmo, às vezes a multidão é um obstáculo. Às vezes a nossa família, aqueles que nos cercam, os nossos amigos, às vezes são um obstáculo para nós chegarmos a Deus. E porquê? Porquê que são um obstáculo às vezes? Quantas vezes, e acredito que existe aqui muitos assim, na sinceridade do coração, querem-se chegar a Deus e está a família ao lado, ou eu acredito que existem aqui mulheres de Deus em que os maridos são descrentes, ou homens de Deus em que as mulheres são descrentes, ou temos aqui filhos que a família são descrentes. E existe um obstáculo tremendo. Nós temos que, é quase como uma ginástica para podermos ir ouvir a palavra de Deus, quase que temos que fazer uma ginástica para podermos tirar um tempinho para estar a sós com Deus. Mas este homem, isso não foi impedimento para ele. Ele arranjou uma artimanha. Quantos de nós, e vimos que ele era pequeno, quantos de nós às vezes levamos uma vida a chorar e quase como somos como o Calimero? Não sei se vocês se lembram quem era o Calimero, os mais novos não se lembram. Passava a vida a chorar porque era um desgraçadinho. Ele dizia que era sempre um desgraçadinho. E às vezes nós levamos uma vida assim. Que eu sou porque está-me a acontecer isto na minha vida e agora dói-me o cabelo e dói-me as unhas dos pés e eu não consigo, e eu sou pequenino e eu sou isto, ou eu sou grande, ou eu sou gordo, ou eu sou magro. Levamos uma vida assim, irmãos. E o mais triste é que os dias vão passando, os anos vão passando e nós não nos chegamos sequer a ver Deus na nossa vida. E isso é que é grave, irmãos. Se existe aqui alguém que pensa que tem um problema ou que tem uma dificuldade ou que eu tenho a minha vida toda escangalhada, está cheia de pecados, como é que é possível? Deus não vai olhar para mim. Nós vamos ver que este homem, o Senhor Jesus Cristo, olhou para ele. O terceiro passo, ele aceitou o convite. Mas porquê que ele aceitou o convite? Vamos ler. O Senhor Jesus Cristo, quando ia passar, ele disse o quê? Eu acho que isto é tão importante nós meditarmos neste versículo, que isto vai em encontro ao Salmo 139 que lemos. O Senhor Jesus Cristo diz assim, no versículo 5: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa. Eu imagino o Zaqueu, na figueira, ouvir o nome dele. É que o Senhor Jesus Cristo diz assim: indivíduo, olha, Senhor que estás aí em cima, desce. Não, o Senhor Jesus Cristo chamou Zaqueu, desce depressa. Imaginem ele a querer, ele só queria ver. A intenção do coração dele era só ver, mas o Senhor deu-lhe muito mais do que isso. O que é que o Senhor quis fazer logo a seguir? Ele disse: desce depressa, Zaqueu, porque eu quero ir à tua casa. Ouça, irmãos, mais do que uma intimidade que o Senhor quer ter connosco, o Senhor quer que nós vivamos Cristo nos nossos lares. E era isso que o Senhor queria fazer com Zaqueu. O Senhor queria ir à casa de Zaqueu. Porque nós precisamos de viver Cristo nos nossos lares. Houve um dia, um pastor de uma igreja foi visitar uma irmã. Isto é uma história. Foi visitar uma irmã e chegou à casa dela e ouviu a irmã, os lamentos da irmã e isto e aquilo. Depois no fim disse-lhe assim: ouça, irmã, o Senhor habita aqui na sua casa? O Senhor habita aqui dentro do seu lar? E ela ficou assim a olhar para ele e não conseguiu responder. Pronto, ele foi-se embora. Quando o marido chegou do trabalho, ela disse-lhe: olha, sabes uma coisa? O pastor da igreja esteve aqui e perguntou se o Senhor habitava aqui dentro. Depois ele disse: então, mas tu não disseste que a gente vai à igreja? E ela disse: não, mas não foi isso que ele perguntou. Não foi. Então, mas tu não disseste que a gente lá na coleta, para a gente também lá dá? Eu disse: não, mas não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou se o Senhor habitava aqui dentro da nossa casa. E o problema, e ele ficou sem resposta. E o problema é que nós pensamos que às vezes viver Cristo é vir à igreja ao domingo. Ou pensamos que viver Cristo é chegar aqui, e cumprimos com as nossas responsabilidades e está feito. E a minha vida
Não é isso, irmãos. Não foi isso que o Senhor Jesus Cristo... O Senhor Jesus Cristo podia ter feito o quê? Ele podia ter chamado Zaqueu, tinha ali uma conversa com ele, e depois a vida dele continuava com a multidão. Ele interrompeu a caminhada dele para estar com aquele homem. Porque ele, certamente, dentro daquela multidão toda, ele conhecia o coração de cada um deles. E ele, naquele dia, escolheu ficar com aquele homem. Ele escolheu entrar na casa daquele homem e estar um tempo ali. Quem é que habita na vossa casa, irmãos? Quem é que fala mais alto lá na vossa casa? Tem que ser Deus. Tem que ser a palavra de Deus. Se não for assim, temos que, então, analisar e tentar recuar atrás. Qual foi o passo a seguir de Zaqueu? Para além de ele aceitar o convite, a presença do Senhor Jesus Cristo na casa dele iluminou tudo aquilo que estava obscuro. E a presença de Deus na nossa vida é assim. A presença de Deus na nossa vida geralmente põe à flor da pele tudo aquilo que é mau. E então tem que haver uma transformação. E este homem logo a seguir disse assim, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, restitui quadriplicado. Ou seja, Zaqueu sabia que havia muita coisa que estava má na sua vida. E ele disse logo: olha, Senhor, eu tenho isto mal na minha vida e eu vou pôr a minha casa em ordem. E foi isso que ele fez. Foi isso que Zaqueu fez. E isso trouxe-lhe quê? Trouxe-lhe gozo e alegria. Nós, às vezes, aceitamos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida como nosso único Salvador, mas vivemos uma vida amargurada, sem gozo, sem alegria. Às vezes olhamos para alguém que é crente e dizemos assim: não vale a pena ser crente. É um indivíduo amargurado, um indivíduo que não tem prazer na vida, que não tem gozo, não tem alegria. Então eu prefiro ser como o meu vizinho, que é um estoura, ganha, chapa gasta, mas ele anda sempre alegre, sempre feliz. Mas porquê? Este homem, a vida dele foi transformada. E quando a nossa vida é transformada por Deus, e essa transformação não é só num dia, essa transformação é diária. Se há uma prioridade na nossa vida, essa prioridade na nossa vida de viver Cristo nos nossos lares, é o quê? A minha prioridade dentro do meu lar tem que ser levar os meus filhos a Cristo. A prioridade da minha vida não é levar o meu filho a ser médico, ou a minha filha a ser engenheiro, ou doutora, ou isto ou aquilo. Não. É levar a Cristo. Essa é a minha prioridade. Essa é a minha angústia. Porque se o meu filho, se eu não levo o meu filho a Cristo, o que é que vai acontecer? Se ele morrer hoje, para onde é que a alma dele vai? Essa tem que ser a nossa prioridade. E este homem, quando o Senhor disse que queria ir à casa dele, ele abriu as portas da casa dele para que houvesse transformação ali. E houve transformação. Houve transformação e houve gozo. Zaqueu teve gozo em receber o Senhor Jesus Cristo. Nós temos gozo em viver Cristo na nossa vida? Nós vemos que este homem, ele fez uma coisa, resolveu o problema que lhe tirava a paz, que era o caminho em que ele andava. E nós vimos que ele disse que o dinheiro que ele tinha roubado, que ele ia dar 4 vezes mais e ia dar da riqueza que ele tinha, iria distribuir pelos pobres, porque era algo ilícito, não era do suor dele. Ele resolveu aquele problema. E é assim, com o pecado nós não podemos brincar. Nós vimos que Sansão brincou com o pecado e deu-se mal. Como é que Sansão acabou? Em trevas. Arrancaram-lhe os olhos. Porque ele brincou durante muito tempo com o pecado. E com o pecado nós não devemos brincar. Com o pecado nós devemos fugir. É fugir, entregar nas mãos do Senhor e pedir ajuda. Às vezes nós damos o primeiro passo, que é a conversão. E pedimos ajuda ao Senhor e dizemos: Senhor, eu aceito-te como meu Salvador. Aceita, eu preciso de ti. Porque a única maneira de eu chegar a Deus é aceitar o Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele fez na cruz por cada um de nós. E aí sim, dá-se o ato da conversão. A partir desse momento, eu tenho a minha salvação garantida. Mas depois nós fechamos a torneira.
Nós fechamos desligamos o botão, que é a nossa intimidade com Deus. Não existe, não pode haver oração sem intimidade com Deus. Quanto menos intimidade eu tiver com Deus, menos vontade eu tenho de orar. Quanto menos eu me debruçar sobre a palavra de Deus, lá está. Quanto menos eu querer procurar ver Deus, e procurar ver Deus hoje é olhar para a sua palavra e tentar perceber aquilo que Ele me quer dizer, menos eu tenho vontade de orar. Mas este homem não fez isto. Este homem teve vontade de ver o Senhor Jesus Cristo. Então, e o que é que ele fez? Ele recebeu o Senhor Jesus Cristo na casa dele, ele transformou a vida dele, a família dele foi transformada. Ele disse ali, olha Senhor, estes são os meus pecados, eu quero resolver a minha vida, quero arrumar a minha casa. Quando nós nos convertemos, nós não devemos deixar nenhum quarto fechado ou trancado no nosso coração. Devemos abrir as portas todas e dizer, Senhor, limpa, trata, eu não tenho forças, preciso da tua ajuda, tens que ser tu. Foi isso que este homem fez. E com o pecado não se brinca, irmãos. Quem quiser brincar com o pecado vai se dar mal. Uma vez haviam uns cordeirinhos, estavam a passear e disseram, olha, vamos beber água. Estavam com sede. Isto é uma história, hein? Os cordeiros não falam. Foram beber água e estava um lobo. E chegou um lobo. E a maior parte deles fugiram. Eles fugiram do lobo. Porquê? Porquê que eles fugiram do lobo? Porque eles sabiam que o lobo ia devorá-los. Mas houve um que disse assim, não, o Rambo da história. Não, eu fugi do lobo, então. Eu não fiz mal nenhum ao lobo, vou fugir porquê? E então continuou a beber água. E o lobo, quando viu o cordeirinho, começou-se a babar e a pensar logo, a ver o cordeirinho no espeto. E disse ao cordeirinho, estás-me a sujar a água. E o cordeirinho disse, estou a sujar a água? Não. Então eu estou a beber aqui na parte de baixo, a corrente vem de cima para baixo, eu não estou a sujar a água que estás a beber. O cordeirinho estava a enfrentar o lobo. E às vezes é isso que nós fazemos, queremos enfrentar o pecado. Diz assim, não, este pecado aqui, isto não, eu aguento bem com a coisa, eu consigo dar a volta por cima. E o lobo a seguir disse-lhe a ele, ouve lá, mas há um ano atrás tu falaste mal de mim. E o cordeirinho, há um ano atrás, então eu só tenho 6 meses. Ele disse, olha, não foste tu, foi o teu pai. Tumba, comeu. Comeu o cordeiro. Ele matou o cordeiro e comeu. O pecado é assim, não quer saber. Nós às vezes tentamos contornar a coisa. Este homem não contornou o pecado. Ele foi muito direto e disse, olha, Senhor, é isto. Na minha vida o que está mal é isto. Por isso, Senhor, eu quero fazer o meu melhor. E foi o que ele fez. Ele deu a volta por cima. Mas ele entregou o quê? Aos pés do Senhor. Nós não conseguimos fazer nada pelas nossas próprias forças. Tem que ser o Senhor. Tem que ser o Senhor a entrar, tem que ser o Senhor a operar. Se nós pensarmos que somos nós pela nossa força, não se esqueçam o que o Senhor disse. Disse Zaqueu, desce depressa. Aquilo que o Zaqueu, pela sua própria força, fez, que foi subir à figueira, o Senhor disse, não, desce que eu quero que tu estejas ao teu nível para eu conversar contigo. Eu preciso conversar contigo como tu és. Eu não preciso falar contigo nas alturas. Eu quero que tu venhas ter comigo. Mas se nós pensamos que por eu fazer alguma coisa o Senhor vai me ouvir melhor, esqueçam. O Senhor quer vos ouvir como vocês estão. Se neste momento está aqui alguém que pensa que o Senhor está a milhas de distância, Ele nunca me vai ouvir, Ele é um ser que... Não. Nós vimos na Palavra de Deus que Ele conhece-nos, ainda nós não éramos formados. E Ele já nos conhecia. Então Ele quer ter essa intimidade. Não pensem que por vocês pensarem assim, não, eu estou cheio de pecados, a minha vida é uma vida de pecado, eu constantemente vivo um pecado tremendo na minha vida porque eu não consigo, ou eu isto, ou eu aquilo, ou eu... Esqueçam, façam como Zaqueu. Tentem procurar quem é que é o Senhor Jesus Cristo. E vão encontrar. O Senhor Jesus Cristo é a pessoa maravilhosa que, por amor a cada um de nós, se entregou àquela cruz. Não tendo pecado nenhum. Ele foi à cruz e disse assim, não, eu não vou de maneira nenhuma voltar atrás. O Senhor Jesus Cristo sofreu na cruz aquilo que cada um de nós devia ter sofrido. E o que é que Ele fez? Ele não abriu a boca dele. Porque os meus pecados naquela hora estavam a ser derramados em cima dele.
Ele foi à cruz, morreu por mim, para que eu hoje tenha acesso a Deus. É esse mesmo Senhor Jesus Cristo que quer ter um relacionamento íntimo contigo. Ele conhece o teu nome, sabe a que horas é que tu te deitas, sabe a que horas é que tu te levantas, Ele sabe aquilo que tu vais dizer daqui a 1 hora, daqui a 10 anos, se ainda cá estiveres, mas podes não estar. Ele disse ao Zaqueu, Zaqueu, desce depressa. Ele não disse, Zaqueu, desce quando te apetecer. Ou então ao Zaqueu, daqui a mais um tempo, vem ter comigo. Ele disse, não, Zaqueu, eu quero hoje, agora, ir à tua casa. Então o Senhor Jesus Cristo quer hoje, agora, entrar no teu coração e fazer uma transformação tremenda para que tu possas recebê-lo como teu único Salvador. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que nós possamos pensar que o Senhor dá-nos muito mais do que aquilo que nós esperamos. Este homem esperava só ver o Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor Jesus Cristo entrou na sua casa. Este homem, o Senhor conhecia o coração dele. O Senhor conhece aquilo que nós lhe pedimos, é com um coração humilde ou se é com um coração interesseiro. É que nós às vezes vamos ao Senhor com um coração interesseiro. Nós vamos lhe pedir algo para que seja para nosso próprio proveito, para satisfazer a nossa própria vontade. E aí o Senhor não responde às nossas orações, respondendo, dizendo, olha, essa não é a minha vontade é outra. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que possamos meditar na sua palavra. E não se esqueçam, não precisam subir a uma figueira, não precisam fazer nada. Hoje nós temos acesso direto. Queremos ver o Senhor Jesus Cristo, queremos ver a obra maravilhosa que Ele fez por cada um de nós, está aqui, na sua palavra. Se nós temos dúvidas, possamos procurar com sinceridade. Eu acredito que o Zaqueu naquele dia deve ter tido uma grande conversa com o Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que houve muita coisa que ele perguntou ao Senhor Jesus Cristo e acredito que o Senhor Jesus Cristo teve todo o tempo para ouvir e responder. Irmãos, o tempo que nós temos nas nossas mãos, ele é precioso. Não possamos desperdiçar o tempo, porque é urgente. Hoje é o dia de nós pensarmos e dizermos assim, não, Senhor, eu quero te receber como meu único Salvador. Amanhã pode ser tarde. O Senhor disse, olha, vem depressa, Zaqueu. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos terminar com a oração. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor, nosso bendito e amado Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais um dia, Senhor, e esta manhã, Senhor, que tu nos ajudes, Pai, a poder esperar em Ti, acima de tudo, Senhor. Que nos ajudes a cada dia nas lutas, Pai, que temos e nas vitórias, Senhor, a dar-te graças sempre por aquilo que Tu vais fazendo a cada dia. Ajuda-nos a olhar e a pormos os olhos em Ti, Senhor, para que possamos apreciar as coisas boas que Tu nos tens dado, Senhor. Te damos graças ainda, Senhor, porque somos filhos Teus, não por mérito próprio, mas por aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz por cada um de nós, Senhor. Te agradecemos porque hoje podemos chegar à Tua presença, porque há 2000 anos atrás o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz por cada um de nós. Te damos graças, Senhor, mais uma vez, pelo Teu amor, que é um amor, Pai, que nós não conseguimos entender, Senhor. Te agradecemos por cada filho Teu, pelas batalhas, Senhor, que Tu certamente ajudarás a cada um, e Tu não nos deixas sofrer acima daquilo que nós podemos, Senhor. Tu nos dás sempre um escape. E não há nada que aconteça que Tu não permitas. E se Tu permites, Senhor, é porque há algo de bom mais à frente, Senhor. Ajuda-nos a ter os nossos olhos postos em Ti e não nas circunstâncias. É o que nós te pedimos esta manhã e te damos graças, pois, por tudo, no santo nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.